Esse é o exemplo 4.1 do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, 7ª edição do Fox. Ele fala: considere o escoamento permanente da água em uma junção de tubos, conforme mostrado na figura. As áreas da seção são A1, 0,2 metros quadrados, A2, 0,2 metros quadrados e A3, 0,15 metros quadrados. O fluido também vaza para fora do tubo através de um orifício em 4, com uma vazão volumétrica estimada de 0,1 metros cúbicos por segundo. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são V1 igual a 5 metros por segundo e V3 igual a 12 metros por segundo. Determine a velocidade do escoamento na seção 2. Bom, então ele deu para a gente as áreas, né? A área 1 é igual a área 2, que é igual a 0,2 metros quadrados. A área 3 é igual a 0,15 metros quadrados. A vazão volumétrica em 4 é igual a 0,1 metros cúbicos por segundo. V1 é igual a 5 metros por segundo. E V3 é igual a 12 metros por segundo. E a gente precisa encontrar, então, a velocidade 2. Bom, então, quando a gente tem um problema desses, a gente vai aplicar a lei de conservação de massa. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o nosso volume de controle. E esse meu volume de controle, ele vai ter que englobar todas as entradas e saídas do fluido. Então, eu desenhei aqui o meu volume de controle. E o meu volume de controle engloba aqui a entrada em 1, a saída em 3, a saída em 4 e aqui em 2. Tá? Aqui em 2, a gente não sabe se o meu fluido está entrando ou se está saindo. E como a gente tem, então, uma velocidade desconhecida, eu vou estipular aqui, considerar que o meu fluido está saindo em 2. Então, a minha lei de conservação de massa fala que a taxa de variação de massa com o tempo no sistema é igual a derivada parcial com o tempo da integral no volume de controle de ρ dV mais a integral na superfície de controle de ρ VdA. Certo? Então, a gente vai aplicar aqui essa equação. Tá? Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui o meu regime, que ele é permanente. Vou considerar que a minha velocidade é uniforme. E vou considerar também que o meu fluido é incompressível. Certo? Bom, a gente sabe que a taxa de variação de massa com o tempo para o sistema é igual a 0. Bom, como o meu regime ele é permanente, esse meu segundo termo aqui, ele, na verdade, o primeiro termo, ele vai para 0, porque a gente não tem variação com o tempo. Então, a gente tem que esse meu último termo, que é a integral na superfície de controle de ρ VdA, tem que ser igual a 0. Mas como o meu fluido é incompressível, essa minha massa específica ρ pode sair da minha integral, eu posso passar dividindo aqui. Então, a gente vai encontrar, então, que a integral na superfície de controle de VdA tem que ser igual a 0, certo? Isso aqui significa o quê? Que a somatória, em todas as minhas superfícies de controle, tem que ser igual a velocidade vezes a área. Tá? Então, a gente vai ter que analisar aqui, superfície 1, superfície 2, superfície 3 e a superfície 4. Lembrando que esse produto VdA, a gente tem que analisar o sinal. Quando V e dA estão no mesmo sentido,
a gente tem sinal positivo, e quando o VDA está em sentido contrário, a gente tem sinal negativo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente tem que lembrar que o meu vetor DA, ele é sempre para fora da minha superfície de controle. Então, meu DA para fora, DA, DA. Certo? Aqui eu também tenho meu vetor V. Olha só, nesse primeiro, na superfície 1, como o vetor dA está para fora e a velocidade está para dentro, a gente precisa então do sinal negativo, porque o ângulo de VDA é de 180, então a gente vai, e o cosseno de 180 é menos 1. Então, menos V1 vezes a área 1. Estou fazendo essa somatória aqui. Mais, aqui em 2, a gente está no mesmo sentido de VDA. Então, é V2 vezes a área 2 positivo. Em 3, também está no mesmo sentido. Então, também é positivo, mais V3 vezes a área 3. E aqui em 4 também, como a gente tem a saída de fluido, a gente tem aqui a vazão volumétrica, mais positiva também. Então, 0,1. E isso tem que ser igual a zero. É 0,1 metros cúbicos por segundo. E a gente tem que lembrar que esses termos aqui, velocidade vezes a área, é a vazão volumétrica também nas seções. Bom, então a gente pode substituir os valores. Então, menos V1, que é 5, vezes a área 1, que é 0,2, mais V2, que é o que eu quero encontrar, vezes a área 2, que é também 0,2, mais V3, que é 12, vezes a área 3, que é 0,15, mais 0,1, isso tem que ser igual a zero. Se a gente fizer essa conta, então, a gente vai encontrar que V2 vai ser igual a menos 4,5 metros por segundo. Tá? Esse meu resultado negativo, ele indica o quê? Indica que, na verdade, o meu fluido aqui, ele não está saindo nessa seção. Na verdade, o meu fluido está entrando, está no sentido oposto do que a gente estabeleceu. Tá? Então, nesse caso, o meu fluido não está saindo. O meu fluido aqui, ele está entrando na seção em 2.